Regia aí levantou a mão. Alguma coisa, Regia? Oi, professor. Tá esperando as outras pessoas Eu entrarem, consegui é? ouvir você, mas não estou lhe ouvindo agora. Naquela hora eu estava lhe ouvindo. Ah, entendi. É porque, no caso, o volume está na TV. Espera aí, só um minutinho. O dele lá, eu acho. Eu tenho que botar na saída aqui. Fala agora aí, Regia. Acho que agora eu vou conseguir lhe ouvir. Pronto. Estou ouvindo agora. Você tá esperando entrar o resto do pessoal para a Não, gente eu vou começar? começar. Eu vou começar. Depois Pronto. depois vai ficar salvo lá, o pessoal depois assiste. Ok. Eu vou botar na apresentação, vocês já estão conseguindo ver aí. Qualquer coisa vocês falam e eu dou uma paradazinha e volto aqui para a tela principal. Estão conseguindo ver a apresentação aí, todo mundo? Sim, eu estou, sim, viu? Pronto. Pessoal, é o seguinte, vamos começar com o assunto de dentições. Esse é um assunto que eu acho que em todas as provas que eu vi da INDECAM, que eu tive acesso à do INDECAM, todas as provas eu vi algumas questões que falavam de dentições, né? Falava de dentições, dente, numeração, alguma coisa de anatomia. Então, é um assunto bem amplo. E eu vou falar hoje, é um resumo. Vou colocar depois, lá na plataforma, algumas aulas específicas de anatomia, tipo assim, incisivo central, incisivo lateral, canino, pré, molar, que vai ser para aprofundar os assuntos, porque não tem como numa aula dessa pessoa abordar todas as características, então vou tentar resumir também lá algumas características, vou destacar algumas aqui, mas vou deixar lá também, vai ter muitas outras aulas gravadas, estou colocando ao pouco, mas vai ter muitas aulas gravadas. De fato, é um assunto que sempre vai cair em provas. Então, eu acho que eu não vi nenhuma prova, como eu falei, nenhuma prova que não tenha. Já tive situações de alunos meus do curso técnico, né? Não de aulão, de curso técnico, de se confundir na hora da prova e errar 4, 5 questões, que foi no concurso de Riacho da Cruz. Uma aluna minha, ela errou na contagem dos dentes, na forma de contar os dentes, e acabou perdendo bastante do conteúdo, né? Bastante coisa acho que ela errou umas 5 questões. Então, é interessante que tenha bastante atenção na hora, lá, se tiver alguma coisa para fazer marcação, sempre fazer o desenho. Então, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. Vou só rebotar aqui para gravar novamente. Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que ter em mente com relação à dentição é que vocês têm que ter bem claro no raciocínio de vocês que nós vamos ter 2 tipos de dentes, mas nós vamos ter 3 tipos de dentições. Você nunca pode se confundir dente com dentição. Dente é uma coisa, dentição é outra. Dentes, quando você diz assim, tipo de dente. Ou o dente ele é decíduo, ou ele é permanente. Todo dente, ou ele vai ser decíduo, ou ele vai ser permanente. Não existe outro tipo de dente. Ou decíduo, ou permanente. Então, esquecer, se por acaso alguma coisa sair, cair, vocês me avisam aqui no WhatsApp, viu? Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, eu estou. Então, sempre decíduo e permanente. Então, vamos esquecer para concurso, eu digo muito assim nas aulas de curso técnico.
na frente do paciente, o caba chama dente de leite, chama dente de osso, só chama de diversas, para o paciente entender. Mas na prova, a pessoa só vai tratar de dente descido e dente permanente. Agora, quando a questão falar de dentição, ele não está falando de dente, ele está falando do conjunto de dentes. Então, dentição é o conjunto. É tipo assim, eu pego um paciente hoje, Fernando. Qual é a dentição que Fernando tem? Fernando tem uma dentição permanente, porque todos os dentes da boca dele, que formam o conjunto, todos os dentes, eles são permanentes. Eu tinha uma paciente de ortodontia, com seus já 30 anos, que tinha uma dentição, aí se a pessoa pergunta se a pessoa for de 30 anos, ela vai dizer, dentição permanente. Não, ela tinha uma dentição mista. Por quê? Apesar dela ter 30 anos, ela tinha um dente descido na boca dela ainda. Ela tinha 27 dentes permanentes e tinha um dente descido. Então, somando tudo, ela tem dente permanente e tem dente descido. Como não são iguais, aí nós chamamos de dentição mista, porque está misturado, descido com permanente. Então, a dentição ela sempre vai ser o conjunto. Se eu pegar, por exemplo, minha filha, Ana Júlia, 4 anos de idade, a dentição dela é uma dentição decídua. Por quê? Ela não, por 4 anos, não nasceu ainda nenhum dente permanente, ela só tem dentes de leite, ela tem 20 elementos dentários decíduos. Então, nesse caso, ela tem uma dentição decídua. Quando ela chegar por volta dos 6 anos, vai nascer o primeiro molar permanente. Quando isso acontecer, ela vai sair da dentição decídua e vai cair na dentição mista. Ela vai crescendo, vai trocando os dentes decíduos por dentes permanentes. Quando ela chegar lá por volta dos 12 para 14 anos, dependendo da genética de cada um, ela vai sair, ou seja, ela vai perder todos os dentes descidos e vai ficar com só o dente permanente. Aí ela vai sair da dentição mista e vai passar para a dentição permanente. Fernando, o paciente não tem um dente permanente. Nós chamamos que o paciente não teve a formação daquele dente, né? A anesia de um dente, né? Ele não teve a formação de um dente permanente. Você bate o raio-x, ele não tem aquele dente. E por causa disso, o de leite, o de tecido não caiu. Então, ela vai continuar na dentição mista até esse dente ser extraído. Se ela nunca extrair esse dente descido, ela pode morrer com a dentição mista. Então, deixar bem claro. Dentes, descido ou permanente. Dentição, decídua, mista ou permanente. Sempre dependendo dos elementos que estão na boca, do conjunto. Então, vem uma questão. Paciente, 10 anos, 15 anos, tem tantos elementos dentários, aí bota a numeração, bota as numerações lá. Aí tem lá, por exemplo, um dente que você vê pela numeração, pelo nome que tem um dente descido. E a questão pergunta, qual a dentição permanente? Não vá pela idade. Mas tem 15 anos, é permanente. Não. Tem um dente descido, então a dentição é mista. É sempre pelo conjunto. Decídua, só tem decíduos. Mista, tem os dois. Permanente, só permanente. Isso, às vezes, pode ser usado como uma pegadinha em algumas questões de concurso. Então, sempre observar isso. A dentição mista, né, a dentição de decídua, né, ela tem aquela questão, né? Por exemplo, o que é que nós geralmente chamamos que a dentição é o dente de leite? Por que as pessoas chamavam isso? Porque ela tem uma coloração mais clara. Os dentes permanentes têm uma coloração mais amarelada, mais puxado para o amarelo. E tem as diferenças de tamanho. Então, os dentes descidos são menores do que os de permanente. Se houver tamanhos muito discrepantes,
aí tem os apiamentos dentários, que é o que nós chamamos de dentes intramerados. Então, entender que a dentição decídua, ela tem uma coloração mais clara, o tamanho do dente é menor e o apiamento ocorre se os tamanhos, os dentes decíduos, for muito menor do que o que vai nascer depois, que é o permanente, certo? E na odontologia, a nossa decisão de tomada, nós vamos tomar a decisão de quando nós vamos fazer um tratamento, a depender da condição da criança. Pode começar a fazer algo nos dentes de leite? Pode fazer nos dentes permanentes, pode fazer quando os dois tiver, enfim, tem diversas opções para nós tratar o paciente. E outra coisa que vocês têm que também se atentar é que nós temos a arcada superior, que chamamos de maxila, e a arcada inferior, que é chamada de mandíbula. Em alguns casos, algumas questões, eles podem falar maxilares. Quando se fala maxilares, eles estão juntando tudo, os dois, mandíbula, maxila e mandíbula. Mas separadamente, nós vamos chamar a parte superior de maxila e a parte inferior de mandíbula. E aí você vai ter essa diferença de arcada superior para arcada inferior. Então, na prova, não vai ter em cima, embaixo, atrás, na frente. Ela vai ter as nomenclaturas corretas que são cobradas em questões, né? Com relação à dentição, eu só ver aqui se vai dizer, pronto, vai. Com relação à quantidade de dentes, também é comum também se questionar a quantidade de dentes. Mas antes, nós temos que também entender questão de quadrantes e sextantes. Já vi questões de concurso que perguntar do aluno, né, do candidato, sobre os quadrantes. Então, quando você tem a definição, a divisão da boca, seja na dentição decídua, seja na mista, ou seja na permanente, você vai ter a composição de 4 quadrantes ou de 6 sextantes. O mais comum para nós no dia a dia é trabalhar com o sistema de quadrantes, que é o que nós geralmente fazemos no dia a dia. Quem aqui já trabalha com TSB sabe que os dentistas, ora, lado direito superior, depois vai para o esquerdo superior, esquerdo inferior, direito inferior. Faz o giro, né? Faz um giro no paciente em sentido horário. E vai dizendo as numerações e quais são os dentes que precisa ser feita alguma coisa. Então, ele faz por quadrante. Alguém aqui trabalha, que está acompanhando, trabalha com dentistas que são especialistas em periodontia? Suiane, Régia. Suiane disse que não, ela está acompanhando aqui ao vivo, aqui presencialmente. Régia trabalha com dentistas que são da área de periodontia. Parece que Régia sumiu. Régia. Oi, tá ouvindo? Agora estou ouvindo, acho que estava desligado. Pronto, eu já trabalhei sim com um periodontista. Inclusive, eu tinha dúvidas sobre esse assunto, porque na ficha do paciente, o dentista notava justamente isso, sobre quadrantes, e eu não entendia. Não entendi, eu também não perguntei. Foi pouco tempo que eu passei com esse profissional. Foi só para cobrir auxiliar, né? Então foi poucos dias, mas eu não perguntei, fiquei naquela dúvida. Eu não entendi. Ela anotava quadrantes e eu não entendi. Isso. O periodontista, eu até perguntei para essa questão, porque o periodontista, muitas vezes, ele trabalha não com quadrante, e sim com um sistema de sextante. Deixa eu só avisar aqui a Fabrícia, e vai ficar Isso, pronto. gravado para ela assistir Era, depois. era justamente isso, era sextante mesmo. Aí eu não sei a diferença, né? De quadrantes, sextantes. Isso é um erro que pode ocorrer muito em prova. Eu já vi, inclusive, pessoas que vão fazer concurso, na mesma cidade que eu fui fazer,
e depois o técnico de saúde bucal estava questionando exatamente isso. Quando diz assim, quantos dentes tem no quadrante superior direito? Então, elementos, quadrante superior direito. Então, você diz assim, considere que o paciente não perdeu nenhum elemento dentário. Quantos dentes tem no quadrante superior direito? Então, você vai contar quantos dentes ele tem do lado direito superior, ou seja, do lado direito em cima. Quando a pessoa fala quadrante ou sextante, não está pedindo para você dividir por 4 ou para você dividir por 6. Ele está dizendo que a boca ela foi dividida por 4 ou por 6. A boca, a boca ela foi cortada em 6 pedaços. Possa ser que tenha a quantidade de dentes, vai depender da situação do paciente. Por exemplo, o paciente não perdeu nenhum dente. Então, no quadrante superior direito, ele vai ter 8 dentes. Se ele não perdeu nenhum, se ele tem, inclusive, o terceiro molar, então ele vai ter 8 dentes. Vai ser os 8. Isso. Mas se o paciente, assim, se ele desenha a boca na prova, bota uma boca desenhada na prova, e o paciente lá no desenho, o quadrante superior direito, está faltando 2 dentes. Então, quantos elementos ele tem no quadrante superior direito? Se ele perdeu 2 naquele quadrante, ele só vai ter agora 6 dentes. Então, não é a quantidade dividida por 4, nem a quantidade dividida por 6. É porque a boca foi dividida em 4 partes. Ou seja, nesse desenho aqui, ó, tem a boca, aqui no caso, uma boca infantil. Uma boca infantil, nós temos 20 dentes. O máximo que uma criança pode ter de dentes descidos são 20. Sim. Então, nós fazemos a divisão passando pelo meio. Então, por exemplo, não tem os incisivos centrais? Isso. Centrais. Então, vai ficar um para a esquerda e um para a direita. Então, a linha passa no meio deles. Ó. Então, cada lado desse aqui é um quadrante. Ó. Passa o risco aqui. Deixa eu pegar aqui um lapisinho para vocês conseguirem ver. É dividido aqui, ó, no incisivo. Divide aqui. Então, eu tenho o lado direito e eu tenho o lado esquerdo. E aí eu divido superior e inferior, maxila e mandíbula. Então, por exemplo, se o paciente não tem esse incisivo, não tem problema, mas a minha linha passa aonde era para ele estar. Então, de um lado direito. Então, cada quadrante desse vai ter seu dente. A criança perdeu esse dente aqui. Então, quantos perdeu o incisivo e perdeu esse molar? Quantos dentes ele tem nesse quadrante? 3. Ele vai ter 3 dentro desse quadrante. E assim sucessivamente. Então, na prova, quando fala em quadrante, você vai imaginar que você está orando o paciente de frente. Eu estou vendo o paciente aqui. Então, esse é o lado direito do paciente e esse é o lado esquerdo do paciente. Prestar muito atenção que não é... Por que a minha aluna errou no concurso? Porque ela desenhou a cruz e ela colocou o quê? Aqui, o direito, porque era o lado direito dela, e aqui colocou o esquerdo, que era o esquerdo dela. E não, isso aqui está errado. Você tem que pensar no paciente. O paciente está de frente para você. Esse lado aqui é o direito dele e esse lado é o esquerdo. É complicado? É, mas lado direito, lado esquerdo. Então, você imagina o paciente desse lado. Então, se você imagina o paciente em sua frente, esse lado aqui, esse quadrante vai ser o 1, esse quadrante vai ser o 2, esse vai ser o 3 e esse vai ser o 4. Seguindo a sequência do giro do relógio. 1, 2, 3, 4. Pronto, é o quadrante. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Sempre olhando o paciente de frente, começa pelo lado direito, depois desce e vai para o lado esquerdo. Para esse giro, você vai ter o quadrante. Se for um adulto, do mesmo jeito, ó, pega o paciente de frente, o lado direito do paciente, o lado esquerdo do paciente, quadrante 1, 2, 3 e 4. Para que isso, Fernando? Porque a numeração do dente vai depender desse quadrante. Se eu digo
Lá na frente nós vamos ver. Mas se eu digo que o dente que eu vou mexer é o molar do lado direito superior, ele, se não perder nenhum dente, era para ser o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele era para ser o sexto. E ele é do lado 1. Então, ele é 16. O quadrante, ele vai ser importante para nós trabalharmos com a numeração dos dentes, que nós vamos trabalhar mais lá na frente. Mas é importante entender que os quadrantes, ele trabalha com a parte de numeração. E aqui eu quero atentar vocês, para quem vai fazer concurso, algo muito importante. Presta atenção, ó. Uma boca infantil, 20 dentes. Uma boca adulta, 32 dentes. Vamos tirar da cabeça o quê? Dente permanente nasce quando um de leite, um tecido cai. Não é isso. Se eu tenho 20 dentes de leite, de tecidos, e tenho 32 dentes permanentes, o que eu posso tirar com isso? Que nem todo dente permanente nasce caindo um tecido. Vai ter dentes permanentes que vão nascer sem o quê? Sem nenhum dente cair. Isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, pode perguntar quais os elementos dentários permanentes não ocorrem com a esfoliação do tecido. Termo, erupção, nascer. Esfoliação, cair. Então, quando o dente nasce, ele passa por um processo de erupção. Então, quando vocês ouviram assim, dente em erupção, o dente está nascendo. Dente em esfoliação, dente que está mudando. Então, se a questão perguntar, quantos dentes permanentes tem erupção sem esfoliação de um tecido? 12 dentes. Por quê? Porque 20 dentes de tecidos e eu tenho 32 dentes permanentes. Então, 12 dentes permanentes nascem sem que um dente de tecido caia. Vocês conseguiram entender isso? Régia? Professor, mais ou menos. Ai, Não é? meu Deus. As pessoas não têm isso na cabeça, inclusive você deve estar com isso na cabeça. Eu imaginava até agora que todo dente permanente tem que cair um tecido. As mães têm isso demais na cabeça. Chega na clínica, aí a pessoa diz, esse dente aqui é um dente permanente. A mãe diz, não, mas não mudou. E aí fica na cabeça que tem que mudar. E não. Os dentes tecidos são 8, são 20, ó. Tá aqui, para aqui. Só tem 20. Só tem 10 em cima e 10 embaixo. Se você contar no adulto, ele tem 16 em cima e 16 embaixo. Mas, assim, uma dúvida. O senhor quer dizer que, mesmo nascendo o permanente, pode ter um dente de leite ali, mas o permanente pode nascer mesmo com o dente de leite ali, né? Isso no local? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vou passar uma linha aqui. Presta atenção aí, ó. Aqui, vou passar uma linha. Dessa linha para frente, tem 20 dentes, tá vendo? Sim. Esses 20 dentes permanentes aqui, quando eles nascem, um tecido cai. Por exemplo, quando esse incisivo aqui, permanente, for nascer, o tecido que estava aí tem que cair, correto? Sim, sim. Esse também, esse também, esse também e esse também. Quando chegou aqui, acabou o dente de tecido, não tem mais. Os dentes de tecido, os dentes de leite, só vem até aqui. Quando esse nascer, não cai nenhum. Quando esse nascer, não cai nenhum. Quando esse daqui nascer, não cai nenhum. Esse dente aqui, ó, que é o primeiro molar, ele nasce mais ou menos por volta de 6 anos. Sim. Aí, vamos lá. Ele nasce por volta dos 6 anos. Tem algum dente de leite aqui em cima? Não. Ele nasceu. Nada caiu. Por isso que as mães acham o quê? Que esse dente aqui é um dente de leite. Aonde vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar, se vocês passarem no concurso, Deus quiser,
e vocês foram trabalhar no serviço público, não sei se Suiana já passou por isso, eu trabalhei de 2011, quando eu me formei, até 2019, eu trabalhei no serviço público, aqui embaixo do mesmo jeito, eu vou passar a linha só para você ter. Aqui também, nasce por volta dos 5, 6 anos, aqui mais ou menos 5 anos. 5 anos e meio. Acontece muito. Criança chega, 7 anos, 8 anos de idade, com dor de dente, e a mãe dizendo que é para arrancar o dente, que o dente está cariado, está podre, quer arrancar o dente. Aí, quando eu abro a boca da criança, ó, esse dentezinho aqui, todo comido pela cara. Aí eu digo, ó, seu filho, se não fizer um canal aqui, ele vai perder esse dente, o dente não nasce mais. A mãe olha para mim e diz, mentira, que esse dente não mudou ainda. Mas por quê? Porque os dentes descidos, ó, só vem até aqui. Só vem até aqui. Esse já nascem permanente. Então, eles não cortam. Ou seja, eu tenho 20 descido que vão ser trocados por 20 permanente. Mas eu tenho 6 dentes embaixo e 6 dentes em cima que já vão nascer permanente. O primeiro nasce por volta dos 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Isso é uma coisa importante que vocês vão observar. Vai chegar muito. Não sei se o Suiano já percebeu isso, Suiano. Mãe chega por volta dos 8 anos, com dente com dor, quer que você arranque. E, meu amigo, tem vezes que a mãe é teimosa e você explica. A mãe não quer acreditar que aquele dente é um dente permanente. Acha que é um dente de leite. Manda arrancar, jurando que o dente... Aí, muitas vezes, já peguei também, mãe, 5, 6 anos depois... Não, porque eu tirei o dente desse menino quando ele estava com 8 anos, até agora não nasceu. Eu falei, mas o dentista não falou não que era permanente? Não. Não era direito, não? Não, não era direito. Entendeu? O que acontece aí? Então, vocês têm que entender, olha, são 20 dentes descidos. Permanente, 32. Certo? Porque depois eu vou falar mais lá na frente quais são os tipos de dente. Aí vocês vão entender o que é um dente de leite e o que é um dente. Eu vou falar dente de leite que é mais fácil. Que é um dente de leite e que é um dente permanente. Mas vocês vão entender. Vamos para frente. Sextante. Sextante é você dividir a boca agora em 6 partes, em 6 pedaços. Não mais em 4. Lembra que o sextante, o quadrante, você pegava a boca aqui, ó, dividia em 4. Direita, esquerda, superior e inferior. Começava na direita, 1, 2, 3 e 4. Sextante não tem numeração. Sextante é o quê? É você dividir a boca em 6 lados. Quem gosta muito é o periodontista. Por quê? Porque ele pega, ó, sextante anterior, superior, o sextante posterior, superior, o esquerdo, né, e o direito. Então, ele divide assim, ó, anterior, canino a canino, de presa a presa. É o sextante anterior. Então, eu não quero saber se é direito ou esquerdo, porque é de canino a canino. Então, vou fazer a raspagem, e paciente tem bolsa periodontal no sextante anterior. Ou seja, ele tem bolsa de canino a canino. No sextante posterior esquerdo. Então, é nesse daqui. Então, ele divide em 6 lados. Então, ó, anterior de canino a canino, o posterior de premolar para trás e inferior do mesmo jeito. A anterior é de canino a canino, posterior de pré atrás. A única, é só uma diferença, que aqui ele dividiu em 4 partes, aqui ele dividiu a boca em 6 partes. Obrigatoriamente, o anterior é de canino a canino e o posterior é o que sobrar. Sempre anterior de canino a canino, posterior o que sobrar. E aí vai ter o posterior de um lado e o posterior do outro lado. Certo? Então, ele dividiu em 6. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem numeração? Não, não tem numeração. Sextante anterior, superior anterior. É esse daqui. Sextante superior posterior direito. É esse daqui. Sextante superior posterior esquerdo. É esse daqui. Então, sempre vai ser. Vai ser dado o nome completo dele. Certo? Fernando, trabalha muito com sextante em prova? Não. Geralmente não se trabalha muito sextante em provas de concurso.
porque é algo muito específico da periodontia, quando você trabalha com dentista em periodontia. Então, geralmente, não cai muito, porque nas provas do IDECAM, provas dos concursos, raríssima vez aparece questão de sextante. Vou procurar depois para colocar, mas na IDECAM eu não achei nenhuma questão até agora que falasse de sextante. Agora, quadrante, nós vamos focar muito lá no finalzinho das questões, certo? E aí, isso daqui, pessoal, é algo que vocês têm que, meio que, quando for na semana da prova, eu vou fazer uns aulões, 2 aulões, né? 2 semanas antes e 1 semana antes. Mas eu vou depois passar alguns pacientes para vocês. Mas isso daqui é uma coisa que, infelizmente, vocês têm que meio que tentar decorar. Dica. Sempre se nasce primeiro os de baixo para depois nascer os de cima. Então, você sempre vai observar, ó. Os de baixo sempre nascem antes ou muito perto antes dos de cima. Então, 6 a 10 meses, aí depois vai para o outro. 7 a 10 meses, 12 a 18, 16 a 22. Então, você vai, entenda aí uma média. Mas isso daqui, infelizmente, a pessoa tem que dar no dia da prova, antes de ir, dar uma decorada, tenta memorizar, porque às vezes cai essas questões, assim, de não exatamente você dizer a quantidade de meses, porque você vê que não tem. Então, por exemplo, incisivo central, inferior central, dentes inferiores de leite, né, os tecidos, o inferior central, o incisivo central, ele vai nascer dos 6 meses aos 10 meses. Aí o outro, 7 a 10, 12 a 18, 16 a 22, 20 a 32. Aí você vai para o de cima. 6, 10, 9, 12, 18, 12, 18, 16, 22, 24, 32. É uma média. Então, às vezes, eles podem cobrar. Então, daqui é bom, de vez em quando, você imprimir. Então, eu vou disponibilizar essa aula lá na Hotmart. Vocês podem baixar e imprimir. De vez em quando, vocês dão uma lidazinha, porque, às vezes, caem questões relacionada a isso. Quando eu for resolver as questões, vocês vão ver mais ou menos que eles trabalham com uma média. Então, é só você ter uma noção, você exclui os absurdos e fica com a resposta mais fácil. Do mesmo jeito, é os permanentes. Ó. Nasce por volta dos 6 anos. Então, 6, 7, né, que é o inferior, aí o incisivo central, né, tem a sequência aqui, ó. O primeiro que nasce mesmo é o primeiro molar, 6, 7. Aí depois segue a sequência. Incisivo central, incisivo lateral, aí primeiro pré, segundo pré, canino, segundo molar e terceiro molar. Aí vocês têm que se atentar que não segue a sequência. Qual é a sequência correta de dentes? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Aqui não segue a sequência. Primeiro dente que nasce é o primeiro molar. Depois, incisivo central, incisivo lateral. Depois, primeiro pré, segundo pré. Depois, canino. Depois, segundo molar, terceiro molar. Então, por exemplo, você vai ter uma noção. Primeiro molar, por volta dos 5 a 7 anos. Aí vamos para o incisivo central, vai nascer por 7 a 8. Aí o lateral, 8 a 9. Primeiro pré e segundo pré, entre 10 e 12. Canino, lá para os 12 anos. Segundo molar, por volta dos 13. Terceiro molar, sabe lá Deus quando, mas é depois dos 18 anos. Tem gente que nem nasce. E os inferiores, Tiago? Diminua mais ou menos um ano. Então, incisivo central, 7 a 8. O de baixo, 6 a 7. Incisivo lateral, 8 a 9. De baixo, 7 a 8. Os de baixo, você sempre diminui mais ou menos um ano. Então, você decorou de cima, o de baixo você trabalha com mais ou menos com um ano a menos. Que aí você tem uma média. Por exemplo, o canino, de baixo, 9 a 10. Se você for lá para o canino superior, 11, 12. Então, você sempre trabalha com mais ou menos com um ano a menos acolá. Aí você tem uma noção que é o nascimento dos dentes inferiores. Então, você pegando um, você consegue ter uma noção do outro, certo? E aí, é interessante você entender
E o seguinte, dente descido, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar descido, segundo molar descido. Então, incisivo central descido, incisivo lateral descido, canino descido, primeiro molar descido, segundo molar descido. Pessoal, prova. Veio falando de dente descido e você viu o nome pré-molar descido, essa questão está errada. Não existe pré-molar em dente descido. Não tem pré-molar em dente descido. Dente descido tem molar descido e segundo molar descido. Nos permanentes, aí eles aparecem. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Certo? Então, não existe pré-molar descido. Está lá, resolvendo as questões. Nas alternativas, tem assim, pré-molar descido. Pode riscar. Não existe pré-molar descido. Pré-molar só é dente permanente. Certo? Então, é uma segunda você. Apareceu pré-molar descido, essa alternativa está errada. A sequência, não existe essa sequência no dente descido. Certo? Os incisivos centrais, os incisivos, são os 4 dentes da frente, que todo mundo quer cuidar muito, né? Porque não quer perder, né? Não quer ficar com a janelinha. São os 4 dentes anteriores, dentro da frente. Os 4 superiores e os 4 inferiores são chamados incisivos. Função, uma vez teve uma discussão lá na faculdade. Função dos dentes, às vezes cai. Qual é a função do incisivo? Cortar alimento. Incisivo central, incisivo lateral, os 4 superiores, os 4 inferiores, a função deles é cortar alimentos. Sempre vai ser uma raiz, incisivo superior, lateral ou central, e o incisivo central e lateral inferior sempre vai ter uma raiz. Vai ter uma raiz. Então, elemento superior com uma única raiz, incisivo, são os incisivos. Aí a pessoa vai depois ver qual deles, se é o lateral, se é o inferior, depende do tamanho. O lateral sempre vai ser menor do que o incisivo central. Ele vai ser um pouquinho mais curvado. Então, ele vai ter uma curvazinha sempre mais exagerada assim, de um lado. Você vê que ele vem, o outro lado sempre um pouquinho menor. Ele tem uma curva maior para o outro lado. O incisivo central, ele é mais como se fosse quadrado. Ele tem uma curvinha, mas a borda é quase do mesmo tamanho. É uma curvinha menor. Se você for passar uma linha aqui, você vê que a outra ponta, ela tem uma diferença maior de tamanho, porque ela curva mais, né? O lateral. Isso no superior. Os inferiores de baixo, quase todos os 4 são iguais. É muito difícil de você distinguir um do outro. Mas o superior, até olhando no espelho você vai ver, os incisivos centrais são bem largos e os laterais são mais curtinhos, são mais estreitinhos, certo? Uma característica, né? Porque se fosse os 4, até a pessoa critica muito, assim, quem trabalha com faceira, porque tem umas pessoas que trabalham com faceira que deixam os 4 dentes iguais. Aí o pessoal diz que parece tecla de piano, porque ficou tudo igual. E os incisivos laterais, eles sempre têm que ser menores, mais delicados do que o central. Mas função deles, cortar alimento. Raiz, uma só. Canino, chamado de cuspidados. Aí você pode, se a questão for falar, por exemplo, muitas vezes a linguagem dos pacientes, dentro do juiz, dentro do canto, cuspidado, presa, né? Ele é o dente, poxa, assim, dentro do canto, porque ele é exatamente onde começa a fazer a curva do nosso rosto. Então, ele tem essa também numeração. Característica dele, ó, pessoal, sempre é um dente pontudo, a menos que você use muito ele, aí essa ponta vai se quebrando. Mas, na maioria das vezes, em livros, né, você sempre vai ver essa característica pontuda. Essa característica pontuda.
E para você distinguir se é de um lado ou de outro, você sempre vai ver. Esse lado aqui é menor que esse lado. Então, esse lado aqui, ele sempre vai ficar para o lado distal. Eu vou já dizer a vocês o que é distal, mesial e tal. Então, sempre para o lado distal. Então, aí nós vamos ver lá nas questões como é que nós distinguimos um dele com o outro para não poder marcar as questões, certo? Mas sempre daqui, esse lado aqui vai ser mais maior que esse daqui, porque esse daqui é o distal. Então, se esse é o distal, então eu consigo dizer que esse dente aqui é um dente 13. E aí eu vou depois explicar a vocês como é que nós fazemos isso. Mas é característica. Ver qual é o lado maior, esse lado é a distal. O lado maior. Então, esse lado aqui, dessa pontazinha para essa ponta aqui, essa curva, é maior do que essa ponta para o início dessa curva. Todo mundo consegue ver isso. Então, isso é... Então, o lado maior está para a distal. Pessoal, sempre uma raiz... Ela vai sempre ter uma raiz e muitas vezes essa raiz é um pouquinho curvada, ó, também para distal. Então, se você estiver vendo a raiz também faz uma curvinha para distal. Esse daqui, pessoal, está sendo visto de costa, certo? É pelas costas, mas pela frente ele sempre tem uma curvinha, ó, indo para distal. É o canino. Função dele, rasgar alimento. Cortar e rasgar alimento. É a função. É aquele dente que todo mundo faz. Acaba, vai morder uma coisa mais dura, puxar, vai para cima dele. Por quê? É a maior raiz. Se falar dente que possui a maior raiz da arcada dentária, canino. Maior raiz é ele. É tanto que quando chega, quem trabalha muito com dentista há muito tempo sabe que quando chega um paciente para arrancar um dente, que abre a boca, o dente que está lá é um canino superior, o dentista já começa a suar na hora. Por quê? É o maior dente de todos os dentes, é que tem a maior raiz. Então, é um dente que, se ele estiver sozinho, é aquele dente que às vezes vai quebrar, vai dar um trabalho, vai ter que ir para a broca, vai ter que tirar osso, porque acaba sofre. Eu já sofri muito com o canino, porque ele é uma raiz longa, raiz que dá muito trabalho para a pessoa tirar. Então, falou dente com raiz longa, nós temos aí o incisivo, o canino. Nós temos os pré, né? Aí nós vamos ter o primeiro pré e o segundo pré. Pessoal, cai muita questão. Primeiro pré, segundo pré. Superior, principalmente. Nós vamos ver que eles têm duas pontas. Uma ponta mais para frente do dente. Se você ver aqui de frente, ele tem uma ponta. Mas se você ver de costa, ele tem uma outra pontazinha também. Primeiro pré-molar, essas pontas são desiguais. Uma ponta é desigual da outra. A altura é muito diferente. No segundo superior, essas pontas já são iguais. E os inferiores são iguais. Então, se falar pré-molar que tem as cúspides desiguais, as alturas são diferentes, é primeiro molar superior. É a característica, a principal característica que a pessoa lembra quando fala de um primeiro pré-molar superior. É o quê? As pontas desiguais, as cúspides desiguais. Outra coisa que às vezes pode ser cobrada em prova, quantidade de raízes. Primeiro pré superior, ele pode ter duas raízes. É o mais comum, eles podem ter duas raízes. Os outros, uma única raiz. Então, o mais comum é o primeiro ter duas raízes e os demais ter uma raiz. Mas isso é mais quando eu for falar da aula de endo, então tem uma aulazinha de doenças bucais, lá dentro eu vou falar um pouquinho da endodontia. Já tem uma aula lá sobre instrumentais de endo, lá na aula, acho que fui eu que ministrei, não sei se foi Matos, mas eu acredito que fui eu. E lá fala, e aí eu entro mais nessa parte de raízes. Mas vai ter outro momento que eu vou sempre tocar. As aulas, elas são sempre interligadas. Então, às vezes, eu vou estar dando uma aula de doenças bucais, eu vou precisar lembrar vocês da quantidade de raiz. Isso é bom porque eu sempre vou estar forçando vocês lembrarem dos conteúdos passados. Então, pré-molar, vocês têm que lembrar. Primeiro pré-superior, cúspide desiguais. Raízes, geralmente, primeiro tem duas raízes, todos os demais uma única raiz.
para vocês terem isso na cabeça. Função dos pré-molares, geralmente moer, aprender a amassar os alimentos, né? E aí nós terminamos com os molares, né? Que são os dentes que têm a maior, né? Coroa dos dentes são eles. São os dentes de mastigação, né? Por isso que a função dele é mastigar, moer o alimento, são os maiores dentes. Então, a força deles geralmente vão para lá. Então, você tem que entender que, por exemplo, eles vão ter mais raízes realmente mais destacadas, raízes mais fortes. Então, você pega, por exemplo, um desses daqui, um primeiro molar superior, ele tem 3 raízes. Se você pega um primeiro molar inferior, ele tem 2 raízes, mas 2 raízes grandes. Por quê? Porque são dentes que precisam ter uma raiz mais forte, porque eles precisam ter capacidade de aguentar as pancadas. Então, as pancadas aqui vão ser divididas por 3, não vai ser só uma aguentando a pancada, vai ser 3 raízes dividindo aquela pancada. Então, por isso que são dentes muito fortes, dentes que têm muita característica. Interessante vocês entenderem aqui algumas características dos molares. Então, primeiro molar superior, esquerdo, direito, então faz 3 raízes, certo? Então, ele tem uma característica assim, ó, muito quadrada. Geralmente, um dente quadradão. Acho um bolzó. Né? Até os professores da faculdade diziam muito assim, quando acaba de deixar o dente muito quadrado, dizia que está parecendo um bolzó. Ele é o primeiro molar. O segundo, superior, ele é um pouco quadrado, mas é como se ele fosse um pouquinho torto. É como se fosse o primeiro, mas ele entortou um pouquinho. Você vê que ele não é muito reto. Ele tem um pouquinho mais torto. Certo? Os inferiores. O primeiro sempre vai ter 2 raízes, ó, e ele tem 3 pontas. Então, se você for olhar bem, ele vai ter uma ponta aqui, 2, 3, 4, 5. 3 na frente e 2 atrás. Vai ter 5 pontas. E o segundo molar, ele vai ter, ó, 2 raízes e vai ser bem divididozinho em 4. Ó, bem dividido. Em 4. Ah, mas você falou que o primeiro molar superior, ele também é bem quadradão aqui, ó. Mas qual é a diferença? Esse tem 3 raízes. Esse daqui tem quantas? 2. Esse daqui não é bem dividido, ó. O suco dele, ó. Como o desenho dele é mais desigual. O de baixo, ele é bem mais dividido, ó. Faz com uma cruz. Então, isso é importante. Eu vou, nas outras aulas, sempre estar focando, trazendo as imagens novamente, porque sempre vou estar trazendo questões. Então, no final de cada aula, eu vou estar trazendo questões para nós resolvermos, e aí eu vou trazer sempre as questões, esses desenhos para vocês lembrar. Pessoal, outra coisa que às vezes vai cair muito em prova são as faces dos dentes. Só um minutinho, pegar aqui um pouquinho d'água. Estou um pouquinho gripado aqui, aí a garganta incomoda. Professor, posso tirar uma dúvida? Sim. Se não me engano, também já vi perguntas sobre as cúspides dos dentes. Poderia explicar o que seria as cúspides? Se essa partezinha é isso que eu estou entra, dizendo. essa Quando partezinha você fala, vermelha, que foi a circular. cúspide é essas pontas. Quando você vê o dente assim, ó, certo? Certo. Essas pontazinhas aqui são as cúspides. Vou botar aqui no molar, por exemplo, ó, no molar, no pré-molar. Isso é uma cúspide, isso é uma cúspide. Você olhando ele, é as pontas. Quando você pega um dente, você vê que ele tem como se fosse montanhas. Você imagine várias montanhas. Então, lá embaixo é os sulcos. Então, aqui, ó. Isso daqui é um sulco.
São sulcos. No caso, os pré-molares vão ter quantas cúspides e os molares? Os pré-molares vão ter duas, sempre duas. Hum, O primeiro, o superior, sempre duas desiguais. Ó. Uma mais alta, uma menorzinha. Uma menorzinha, e vai ter o sulco no meio. Ó. sim, sim. Agora, os caninos só vai ter uma. Tem pontu. Certo. E os incisivos não tem. Incisivos não tem cúspide. Ela tem incisal. Essa parte, portanto, aqui, ela não recebe o nome de cúspide. Ela recebe a parte, porque ela é uma área cortante, então ela recebe o nome de incisal. Então, Os incisal é molares, essa parte os que corta. molares também são São quantos? cúspides. Molares vai ser cúspide, ó. Molares ela vai ter essa pontazinha aqui vai ser bem elevada, essa partezinha aqui, ó. Quando se você fosse, conseguisse ver esse dente aqui na mão, você ia ver que essa partezinha aqui é bem levantada, essa daqui é bem levantada, e aí você tem essa partezinha aqui bem levantada e essa daqui. Então, nesse caso aqui, ele teria 4 cúspides, Sim. certo? São os E tem molares, né? Esses aí, no caso, os molares. E os pré-molares seriam duas. Mas, por duas. exemplo, aqui, nesse pré aqui, ó, esse molar aqui, nós temos 4, tá vendo? Ó? Eu dividi o Sim, suco aqui. Aí você tem essa cúspide aqui bem alta, você tem essa daqui bem alta, essa daqui também, você tem sim, aqui bem alta e essa daqui. Porém, aqui também você vai ter do mesmo jeito, ó, uma, a região alta, aí abaixo, aí, quando ela desce, como se fosse uma montanha, ela cria um sulco, como se fosse um rio. Aí depois ela sim, sobe, aí faz outra cúspide, aí ela desce aqui, ó, e faz outro sulco, aí tem outra cúspidezinha aqui, aí ele desce, faz outro sulco aqui, tem outra cúspide aqui, ó. Tem 4. sim, Porém, o molar inferior, o primeiro, ó, ele vai ter essa cúspide, essa, essa daqui e essas duas na parte da língua. Então, esse daqui, o primeiro molar inferior, ele tem 5 cúspides. Os molares certo. geralmente têm 4, ó, 4 cúspides, mas o primeiro molar inferior, 5 cúspides. Aí o segundo já tem 4, ó, uma aqui, aí desce, forma um sulco, tem outra aqui, desce, tem outro sulco, desce outra, aí desce outro sulco e desce. Então, quando a cúspide desce, ela forma um sulco, como se fosse um rio. E as pontas das montanhas é como se é as cúspides. Entendo. Certo? Aí vamos Certo. para as faces. Tem as faces dos dentes, que é quando os pacientes ficam doidos, que é os dentistas dizem assim, anota aí, 18M, 17D, 16O, 14V, são as faces. É quando você pega, você imagina o dente como se fosse um dado, um bozó. Então, ele tem os lados. Então, o lado da frente, o lado de trás, do lado esquerdo, direito, superior e inferior. Então, são os lados. Então, se você pegar aqui, ó, você tem um lado, você vê um dente. Esse lado de cá é a frente do dente, então é uma vestibular. Nós chamamos de vestibular, a parte da frente do dente. A parte de trás, nós chamamos de lingual ou paratina. Lingual ou paratina. Por que lingual ou paratina? Porque se for a parte de trás de um dente inferior, quem está atrás dele? A língua. Então é lingual. Se for esse dente aqui, a parte de trás dele está para que lado? Para o céu da boca, que é chamado de palato. Então, palatino. Então, os dentes superior, a parte de trás é palatina e os de baixo é lingual. Restauração no 12P, ou seja, é no dente 12, do lado palatino, do lado de trás do dente. Aí, o lado de cima, se é o dente que corta, é incisal. Quais? Incisivos e canino. É incisal. Dente incisivo
e canino. Ó. Incisivo. Essa partezinha aqui é incisal. Aqui que corta é uma incisal. A laminazinha. Essa partezinha aqui é chamada incisal. E nos prés e nos molares, que não é uma parte cortante, é uma parte pontuda, chamada de oclusal. São as oclusais. Então, isso daqui, toda essa parte de cima aqui, é chamada de oclusal, a parte oclusal do dente. Então, aí você tem os lados. Vestibular, lingual, palatina, a mastigatória oclusal, a que corta, ela é chamada de incisal. A mesial e distal, aí vocês têm que prestar atenção. O que é mesial e o que é distal. Como é que você vai fazer isso? Lembra que eu disse a você que tudo passa uma linha aqui no meio da cabeça da pessoa? Sim. Essa é a linha mesial. Então, tudo que está mais perto dela é mesial. Tudo que está longe dela é distal. Então, você pega um dente. Então, esse dente aqui, tá vendo esse dente aqui? Tá vendo aí, Suiana, que eu estou mexendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo botar uma lupa aqui. Acho que não tem lupa aqui. Mas dá para vocês verem, ó, esse dente aqui. Tem esse dente aqui. Então, eu tenho esse lado dele e tenho o outro lado dele. Tá vendo aqui, ó? Esse lado e esse outro lado, tá vendo? Qual é o lado que está mais perto da linha? Esse lado ou esse? Esse daqui está mais perto? Onde está a bolinha vermelha, ó. Esse lado está mais perto ou mais longe? Não está aparecendo aí, não? Vou botar o laser, pronto, ó. Tá. Esse lado está mais perto ou esse lado está mais perto? O primeiro lado, né? O primeiro lado está mais perto, então ele é mesial. O lado que está mais longe, ele é Distal. Distal. Vamos pegar o dente lá de trás. Nós temos esse lado aqui do dente e nós temos esse lado do dente. Quem está mais perto? Esse ou esse daqui? Esse daqui, aí. né? Então, Isso. esse daqui é a mesial, o de lá é a distal. Então, sempre o mais longe é o distal, o mais perto é mesial. Então, mesial, distal, e o outro, mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal. É quando o paciente diz assim, o paciente tem uma restauração no 16D, então é no dente 16 distal, na parte mais longe dele, é a parte lá escondidinha, é a parte distal. Então, fácil. Vestibular é a parte da frente do dente, geralmente do sorriso, essa parte que fica pro lado do lábio e da bochecha. A embaixo, que fica pro lado da língua, é o lingual, que fica pro lado só da boca, palatino. O lado que corta, ele é o lado incisal. O lado que mastiga, oclusal. E os laterais são mesial, se estiver mais perto, distal, se estiver mais longe. Ok? É esse ponto aí, beleza? Os terços, eu vou explicar a vocês mais na frente. Isso aqui não é importante aqui não. Quando for importante, eu vou explicar a vocês. O que é mais importante aqui agora, quem não tem prática ou quem não trabalha muito com numeração, é entender esse sistema de numeração. Sistema universal, que quase nunca é utilizado. Nunca vi ninguém utilizar, mas você tem que saber, porque pode cobrar na prova. Porque lá ele diz assim, dentições. Então, ele pode cobrar o sistema universal, o sistema ISO ou o sistema de Palmer. Qual é o que nós utilizamos na odontologia hoje? Em quase todos os consultórios odontológicos. O sistema ISO. É o que é utilizado. Eu utilizo. Com certeza a dentista com que Suiana que trabalha utiliza. Os PSF, o SUS, o programa do SUS é no sistema ISO. Mas a pessoa tem que entender os outros. Por quê? Porque eles são... pode ser cobrado. Sistema universal. Nós temos 30 dentes. 32 dentes. Então, o sistema universal, ele começa a contar do 1 ao 32. Então, eu pego
o primeiro dente lá de trás, que é o terceiro molar, né? O dente queiro, lá de trás do lado direito superior, e ele é o número 1. Então, ele vem dando número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 16, aí depois 17 até o 32. Então, ele começa lá de trás e vai cada número vem 1. Então, se você pegasse uma boca aqui e voltar aqui para uma boca, por exemplo, aqui mesmo. Volta, calma, aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É só numeração. Ah, esse dente aqui vai ser qual número? Então, você conta. Dente queiro, né? Primeiro, segundo molar, terceiro molar, você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ser o dente 8. Isso não se utiliza muito, porque é muito difícil você, na hora, você conseguir fazer isso rápido. Porque você teria que sair contando quanto dente é aquele dente de trás para frente. Porque ele conta de trás para frente, depois de frente para trás e vai fazendo um giro. Então é muito complicado, mas isso é um sistema universal. Já vi cair em prova? Não. Dificilmente já vi cair em prova. O sistema ISO, aí sim, o sistema ISO vocês têm que saber. Sistema ISO, pessoal, ó, a cabeça do paciente. Dividiu em 4. Essa aqui é a parte superior, né? O S ficou bem feio. A parte inferior. Esse lado aqui é o quê? Do paciente. Que lado é esse? Você está vendo o paciente de frente. Esse lado é o... Vou botar o laser. Esse lado aqui é qual? Concorda, Regia? O senhor está dizendo que é o direito. É o direito. É o direito. Direito do paciente. Isso. E aqui agora vai ser o esquerdo. Sempre desenhe na prova, pessoal. Prova de concurso. Desenhe isso. Pegou uma questão de numeração de dente, desenhe, passa a cruzinha, bota superior, inferior, direito e esquerdo. Pronto, agora eu vou botar a numeração. Aqui é o número 1, aqui é o número 2, vou seguir o relógio. Aqui é o número 3, aqui é o número 4. Pronto. Lembra da sequência dos dentes? Quais são as sequências dos dentes? Incisivo, central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Numeração, a nomenclatura, certo? Os dentes. Primeiro pré, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. É a sequência. Pronto. Aí você vai pegar os dentes. Tá aqui. Primeiro dente é incisivo. Aí o segundo. Incisivo lateral. Canino. Primeiro pré. Segundo pré. Terceiro pré. Ou primeiro molar. Segundo molar. Terceiro molar. A combinação vai ser o número. Se eu disser, eu digo lá, eu quero saber qual é o número do segundo pré inferior esquerdo. Então, aí você, primeira coisa, você mata o lado. Ele falou o quê? Inferior esquerdo. Inferior esquerdo. Aí eu vou. Inferior esquerdo. Qual é a numeração? 3. Então, eu já sei que esse dente, ele começa com um 3. Primeiro é quadrante. Eu já sei que se a questão falou inferior esquerdo, então já vou botar aqui, inferior esquerdo. Vou lá no meu desenho na prova, inferior esquerdo. 3, está aqui. Número 3. Aí ele falou o quê? Ele falou que é o primeiro pré. Primeiro pré, aí eu ponto incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré. Ah, é o quarto. Então, ele é o dente 34. 4. Outro exemplo, eu digo, qual
Por exemplo, o segundo molar superior direito recebe qual numeração? Superior direito, lá vou eu. Superior direito. É o superior direito, ele vai ser o primeiro número dele é o 1. Não achei, ó? Superior direito, 1. Agora eu vou fazer a conta. Eu falei o quê? Primeiro molar. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar. Eu contei até o 6. Então é o 16. Simples, sistema ISO é esse. É você ver qual é o número do quadrante, depois qual é o número do dente. O primeiro número é o quadrante, o segundo número é o dente. Quando eu digo 16, eu sei que ele está no primeiro quadrante e ele é o sexto dente. Morreu Maria Preá. E o Palmer é a mesma coisa, só que no lugar de utilizar o número 1, ele utiliza essa setazinha aqui, ó, para um lado. Aí o esquerdo é a seta para o lado esquerdo. E o inferior é de baixo para a esquerda. O outro, de baixo para a direita. Não cai muito em prova. Se tiver alguma questão, eu falo mais disso. Mas isso daqui, o ISO FDI, tem que estar na cabeça de vocês. Até porque nós vamos resolver questões aqui, você vai ver que tem questões de numeração. E aí nós vamos lá. Aí, olha aí, observe a imagem. Certo? Observe a imagem. De acordo com o sistema de notação ISO-FDI, isso é uma questão da banca IDECAN, da banca que vai fazer o concurso de Mossoró. De acordo com a imagem. E de acordo com o sistema de notação ISO-FDI. A imagem se refere a qual dente? E aí você vai, como eu falei a você, vou sempre estar forçando vocês a lembrar de algumas questões. Primeiro, ele é um molar. Não tem como discutir que ele não é um molar. Por quê? Porque ele é um dente largo, né? É o dente de mastigação. Então, nós sabemos que ele é um molar, né? Aqui ninguém vai lembrar que daqui é, por exemplo, um dente incisivo canino pré. Ele é um molar. Primeira coisa, né? Segunda coisa, nós vamos ter que lembrar que ele é o quê? Ele vai ser um dente superior ou inferior. Aí você vai ter que ver a primeira coisa. Os molares geralmente têm 4 cúspides. Mas qual é o dente que eu disse que tinha 5 cúspides? Primeiro molar inferior. Geralmente você se destaca. Primeiro molar inferior. Primeiro molar inferior tem 5 cúspides. Então, primeiro ponto. Então, você vai, primeira característica, você vai destacar. Primeiro molar inferior, ele tem 5 cúspides. Então, tá aqui, ó. Uma cúspide, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 cúspides, ele tem que ser um primeiro molar inferior. Então, inferior só pode se nós voltar aqui para os quadrantes. Quais são os quadrantes inferiores? 3 e 4. 4. Então, você já elimina aqui o 2. Não pode ser. Né? Ele não pode ter ele não pode ser Superior, não pode ser. O 2 aqui é superior, ele não pode ser o 2, né? Então, aqui nós já eliminamos essa primeira aqui, que é falsa. Porque ele tem que ser 3 ou 4. Então, aqui é 3, 3, 4, 4. Tá aqui, ó, 4 e 4. Então, já eliminamos a questão. Essa questão aqui não é falsa. Professor, como é que a gente vai saber se é esquerdo ou direito? Pronto, é agora que eu vou dizer a você. Vamos lá. Primeira coisa, vamos eliminar as falsas. Eu falei que ele é um primeiro molar. Então, tipo assim, inferior, porque ele tem 5 cúspides. Primeira característica. Primeiro molar inferior, ele tem 5 cúspides. Então, nós eliminamos o 26, porque ele não pode. 26 é superior. Então, ele é um dente inferior. O primeiro molar, ele é qual dente da boca? Incisivo central, incisivo lateral, canino,
Primeiro pré, segundo pré, primeiro molar. Ele é o dente o quê? 6, né? Ele não é o sexto dente? Sim. Então, se ele é o sexto dente, ele não pode ser o 7, E ele nem o não pode ser, 47. ele nem pode ser o 47, o 37, nem o 47. Pessoal, a prova de questão você elimina, vai eliminando. Agora sim, ele é direito ou esquerdo? Ele é o 3 ou o 4? E aí, pessoal, o molar, se você for olhar os molares, certo? Se você vai olhar os molares, você vai ter que ter em noção o seguinte. Primeiro e segundo molar superior, a cúspide menor está para mesial. Tá vendo que a menor aqui, ó, a menor está para distal, ó. Tá vendo aqui? A menorzinha, ó, distal. Distal. Tá vendo que a Sim. menor é distal? No Sim. inferior, do mesmo jeito, ó. A menorzinha, ó, se você dividir aqui o sulco, ó. Dividir aqui os rios, ó. A menorzinha aqui, ó. Está onde? Distal. Na distal. Então, geralmente, os primeiros e segundo, os molares superiores e o primeiro inferior, os molares, eles estão as menores, inclusive aqui, ó. Se você dividir, você vai ver que esses dois aqui são maiores que esses dois aqui. Então, sempre os menores estão para a distal. Para a distal. Então, nesse dente aqui, aonde é que está a menor cúspide? Na distal. Está aqui, ó. Não é a menor, não está aqui? Então, esse lado aqui é uma distal. E essa daqui é a mesial. Mesial. Aí você vai pegar o dente agora e colocar como se fosse na sua boca. Você imagina a boca aqui do paciente. Eu já sei que é inferior. Se eu colocar esse dente aqui, ó, vestibular, certo? A menorzinha ia ficar para onde aqui? Ia ficar aqui, ó. Que seria o quê? Mesial. Mesial. Se eu girasse o dente para cá, essa menorzinha ficaria para aqui para baixo. Ficaria aqui. Então, que é mesial. Se eu girar esse dente para o outro lado, ele vai ficar assim. Ele vai ficar a vestibular aqui e vai ficar a menorzinha aqui. Tá correto agora na distal? Tá. Então, ele é um dente 36. Quando mostra a foto do dente, não é comum. Não é comum. Eu botei essa questão aqui porque é uma questão que não é comum. Mas quando é uma questão que não diz nada no dente, só dá a foto, você vai eliminar as falsas, você vai ficar geralmente com 2, ó. Aí você vai pegar esse dente e você vai imaginar na cabeça. Se eu levar para cá, ele fica certo? Não. Então eu levo para o outro lado. Ou seja, eu levei para cá, a menorzinha ficava aqui. Estava errado, estava mesial. Eu levei para dentro para o outro lado. Eu peguei, girei aqui. Eu fiz um giro, eu peguei essa imagem aqui e coloquei para cá. Aí ficou correto. Essa pontazinha ficou aqui para o final. Então ele é um 36, porque esse lado aqui é o lado 3. Mas não é o comum. Você vai ver que as outras questões geralmente não trabalha com foto, trabalha com nomes. Mas eu trouxe essa questão. Depois eu vou trazer outras questões nas próximas aulas, falando de dentes, trazendo foto, e aí vocês vão ver, começar a identificar. Então, não tem como eu agora fazer 20 questões dessas, porque não a cabeça de vocês explode. Próxima aula eu vou trazer outra foto e vou perguntar, ei, vamos estudar essa foto aqui, logo no começo. Aí vocês vão com a cabeça fria, memorizando essas dicasinhas. Mas daqui a um dentro 36. Vamos ver as próximas. Ó. Essa é uma questão de anatomia, certo, pessoal? Eu não tenho lá no assunto lá, nos conteúdos que estão no edital, eles não falam de anatomia. Porém, a IDECAN tem, essa questão foi tirada numa prova da IDECAN, ela fala de anatomia.
Então, lá no YouTube, no meu canal, se você pesquisar no YouTube, Fernando de Araújo, vai ter um canal lá que é meu, e tem aula de anatomia lá. Então, se vocês quiserem dar uma lidazinha, assistir umas aulas de anatomia lá, tá com acesso gratuito lá, certo? Porque são conteúdos que eu faço para alunos do curso de TSB e até alunos de faculdade assistem para ter algumas dúvidas. Então, são aulas de anatomia. Tem várias aulas de anatomia lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu trouxe para mostrar a vocês que não está no conteúdo de vocês da prova. Se vocês pegarem o conteúdo, não está. Ela fala de anatomia dentária, mas ele não fala de anatomia de cabeça, certo? Mas vamos ver, ó. A partir da vista anterior do crânio, pode-se observar alguns ossos. Qual o nome do osso que estão inseridos os dentes superiores? Apesar de ser uma questão de anatomia, é uma questão que eu falei aqui, porque eu trouxe para vocês, que os dentes eles estão inseridos. A parte de cima é a maxila e a de baixo é a mandíbula. Certo? Então, aonde é que estão os dentes superiores? Na maxila. Maxila. Entendeu? Então, é interessante entender isso, né? Que os dentes superiores são na maxila, os dentes inferiores na mandíbula. Então, mandíbula e maxila são os dentes, onde vai estar inserido os dentes. Apesar de ser da anatomia, é uma questão que estaria fácil de resolver dentro do conteúdo de vocês, porque se fala que os dentes superiores na maxila e os dentes inferiores na mandíbula. Então, não teria muito problema. Olha aí, uma questão de erupção de dentes. Vamos lá. A dentição permanente é composta por 32 dentes, sendo que cada dente tem sua época de erupção. Erupção é o quê? O nascimento do dente, quando ele está saindo da gengiva. Né? E a esfoliação é quando ele está, quando ele perde. Quando você perde um dente, o dente é atirado, ele cai, ele está em esfoliação. Então, erupção, está nascendo. Qual a época de erupção do primeiro premolar superior? Aí, como eu falei a você, aquelas noções. Noções. Primeiro pré, pessoal, os últimos dentes que nascem, são os molares. Então, geralmente, 25 anos... Acho que vai ser a letra D, essa daí. 25 anos, está eliminado. 6 anos é quando começa a nascer os permanentes. Então, 6, 7, aí vai para quê? Que é o molar. Aí depois vem para o incisivo. 7 e 8. Aí vai para o incisivo central, aí depois vai o incisivo lateral, 6, 7, aí depois 7 e 8. Aí vai para os pré-molares, né? Então, ele fica por volta de quanto aí, que vocês acham? O canino ele nasce depois. Então, eu vou chutar. 6, 7, 7, 8, para os lateral, aí vem para os prés. Mais ou menos por... Ou é de 15 a 18. Os caninos sempre estão lá perto dos 11 anos de idade. Canino sempre perto dos 11 anos de idade. Os pré-molares sempre antes. Então, vamos voltar então, lá. Vai ser de 10 a 11. Canino sempre está por volta dos 11 anos. Canino. Ó. Canino aqui, ó. 11, 12. E o canino de baixo, ó. Cadê o canino? 10, 9, 10. Canino sempre está perto dos 11 anos, entendeu? Aonde é que estão os pré-molares? Por volta dos 10 anos. Olha aqui, ó. 10, 11, 10, 12. Né? Então, nós vamos ver lá. Então, canino e pré sempre estão muito próximos, porque são os últimos dentes que nascem. Então, por exemplo, ele está por volta, de tanto canino como pré, está por volta lá dos 11, 12 anos. Então, a resposta seria a letra C. Certo? Pessoal, entenda, ó. 6 anos, geralmente, molar. Primeiro molar, 6 anos. Terceiro molar, depois dos 18. Então, aqui não podia ser, certo? Esse aqui não podia ser, porque por volta dos 6 anos é o primeiro molar que nasce,
E lá para os 18, 25 anos, quando a pessoa está achando que não vai ter mais dor de cabeça, aí aponta o dentiqueiro para fazer raiva a nós. Eu já tirei os meus, não sei se o Ian já tirou os dele, não sei se o Regis já tirou, mas o cara só está lá para os 18 anos, aí muitas vezes aparece uma cara, aparece uma dor, tem que fazer aquela cirurgia danada de tirar. Então, 6 e 7, e a partir do 18 não tinha como ser. Por quê? Porque ou é os molares, os terceiros molares, ou o primeiro molar. E aí nós fica no meio. 8 e 9 não tinha como ser. Por que não tem como ser? Porque é quando está começando a nascer os incisivos. Incisivo central, incisivo lateral, está mais ou menos acolado nos 8 e 9. 7 para 9 anos, é os incisivos. E 15 a 18, geralmente não tem mais dente de leite. 15 a 18 anos. Passou dos 14 anos, dificilmente já tem dente de leite na boca. Então, canino e pré sempre vai estar aqui, ó, por volta dos 10, 11 anos, entre 9 e 12 anos. Se você voltar na imagem, você vai ver, ó. Canino e pré sempre vai estar aqui, ó. Canino, ó, de 9 até o segundo pré, ó, por volta dos 12, 13 anos. Lá em cima, ó, o canino, 11, 12, primeiro e segundo pré, 10, 12, tá vendo, ó? Então, no máximo até uns 13 anos. Passou dos 14 anos, 15, 16 anos, dificilmente tem. Pode ter? Pode, mas aqui está dizendo que o dente mudou. Então, se o dente está mudando, é mais ou menos canino e pré, por volta aí dos 10, dos 9 aos 13 anos. Os caninos sempre sendo por último, mas os pré têm essa questão aí, certo? Mas eu vou ver, pega a tabelazinha, eu sempre vou trazer questões assim de erupção, porque é muito importante. Vamos lá. Os dentes possuem quantidades variáveis. Ó, aí lembra que vocês conseguem fazer por eliminação também, ó. 8, 9, entre 7 e 9 anos, são o quê? São os incisivos. 6 a 7 anos, são os molares. Vamos botar aqui para vocês terem, né? Ó, vou apagar aqui essa linha aqui. Não apaga, não. Eu quero apagar o F. Tá aqui. 6 a 7 anos, geralmente primeiro molar. Dos 18 em diante, também o quê? O terceiro molar, né? Vou botar aqui para vocês terem, ó. Geralmente 6 a 7 anos, primeiro. Entenda o M aí como sendo primeiro molar. 15 a 25 anos, já na idade adulta, geralmente o terceiro molar. O concurso é muito isso, a pessoa tem que eliminar. Depois do molar, qual é o que começa a mudar? Os incisivos. Por volta de quê? Entre 7 a 9 anos. Então, 7 a 9 anos, geralmente 7 a 9, 8, 9 é incisivo. 15 a 18, geralmente aqui, pessoal, já é uma dentição permanente. Geralmente aqui já nasceu todos os dentes permanentes. 15 a 18 anos, geralmente a pessoa não muda mais dente. Por exemplo, o paciente tem a culaca, tá chegando nos 15 anos, tem dente de leite na boca? Se tiver, é porque ele não tem o permanente. O permanente não foi mudado, esse dente não vai mudar, não caiu. Ou o dente está entramelado lá dentro do osso, aí é outra situação, mas geralmente 13 a 18, 15 a 18 anos não tem. Então, esse caso aqui, esse aqui já seria uma dentição permanente. Então, ele já tem todos os dentes permanentes na boca. Então, não podia ser o A porque é primeiro molar. O E não pode porque são terceiros molares. O B não pode porque é a época que nascem os incisivos. 15 a 18 anos não tem nascimento de dente. Já está os dentes na boca. Então, sobrava o C. Então, pessoal, tem que ter esses macetezinhos na prova também. Vocês sabendo o começo, ó, se você só soubesse que 6 a 7 anos nasce o molar, depois de 18 é o terceiro molar, que por volta dos 15, 18 não tem mais dente de leite, e você soubesse que acolá 8 e 9 eram incisivos, você não precisava nem saber os anos dos pré-molares e caninos, porque só sobraria o C. Então, você marcar. Você consegue ter essa noção. E aí nós vamos, nas outras aulas, sempre estar puxando isso.
Os dentes possuem quantidades variáveis de raízes, nós falamos. Quantas raízes possuem, respectivamente? Primeiro molar superior, segundo molar inferior e o canino inferior. Pessoal, canino incisivo, sempre quantas raízes? Canino é uma. Todo canino sempre uma, né? Então, ó, E primeiro, incisivo também é uma. isso, primeiro molar, segundo molar e canino. O canino é o terceiro que ele está falando, é o terceiro dente que ele está falando aqui? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Então, se todo canino só tem uma raiz, essa questão está falsa, está dizendo que tem três, ó. Certo. Então a última vai ser um. É Essa entre a daqui, B e ó, a D, né? Vai não ser pode entre a também. B e a D. Não pode. Então, ou vai ser B ou vai ser D. Agora vamos para o segundo. Eu falei, pessoal, o dente que tem mais raízes é o primeiro molar superior. Ele tem três. Todo primeiro molar superior tem três. Mas não me ajudou, porque aqui tem um 3 e aqui tem um 3. Agora nós vamos Isso. para o segundo, que é 2. Então, por exemplo, o segundo molar tem três raízes? Não. Só o primeiro molar superior tem três raízes. Os outros têm duas. Se você botar na imagem, vocês vão ver, ó. Vamos lá. Primeiro molar superior, 3. Certo? Ah, tá aqui. O segundo molar também tem 3, ó. Então, primeiro molar, os superiores têm 3, ambos os inferiores. Quanto é que tem nos inferiores? 2. Então, vamos lá. Os superiores têm 3, os inferiores têm 2. Duas. Pronto. Então, eu sei que o primeiro, obrigatoriamente, vai ter 3. Então, não me ajudou, porque aqui tem um 3, aqui tem um 3. Então, o outro dente é o quê? É um dente inferior. Oh, Se é inferior, ele tem quantas? 2. Então, a duas. resposta é D. D. Como é que eu usei para responder? Eu sei que o canino tem uma, então eu eliminei quem não era possível com o canino. Vou para o segundo. Primeiro, molar superior. É superior, tem três raízes. Então, 3 e 3. Beleza. Vamos para o de baixo. Quantas raízes tem o de baixo? 2. Aqui tem um 3, não pode. Então, sobrou isso aqui. Resposta correta, letra D. E aí nós vamos memorizando. Então, dentes inferiores. Dentes inferiores. Molar. Molar Molares, tem dois. inferior. Molares superiores, 3. Canino incisivo, uma raiz. Vamos lá. A coroa dos dentes pode ser comparada com um cubo, né? Um bozó, né? Como dizia meu pai. E divididas em várias faces, ou superfícies, né? Que são os lados. A face titurante, ou seja, a titurante quer dizer que quebra, rasga, mastiga, dos dentes posteriores é chamada de a face que corta é incisal, a face que amassa é chamada de oclusal, Não. porque a Oclusal. mesial e distal é o quê? São as laterais do Rais. dente. Ó, vamos pegar esse dente aqui como exemplo. Essa é uma lateral, essa é uma lateral. Então, aqui, ou vai ser mesial e distal, ou distal e mesial. Então, lateral de dente é mesial e distal. Lado que corta, mesial. Então, aqui eu sei que é uma lateral do dente, aqui é uma lateral do dente. Essa é a parte que corta. Mas a parte que tritura, que amassa, que mastiga, só sobrava aí daqui, oclusal. Então, oclusal é a que mastiga, mesial que corta, e as incisal e distal são as laterais. Vestibular e paratina ou lingual é a parte da frente, a parte de trás do dente. Ok? Vamos lá. Certo. Qual a imagem? Observe a imagem. Qual a representação do dente de acordo com o sistema de notação ISO-FDI? Então, é um dente. Primeira coisa, esse dente é um canino? Não. Ele é um molar? Central. Então, eu Central. sei que ele é um incisivo. Ele é um incisivo. Pronto, isso é fato. A curvatura, pessoal, de um incisivo sempre é para distal. Curvatura de um dente sempre é para distal. Ó. Essa curvaturazinha aqui, ó.
A parte que é mais, quase mais reta é sempre a mesial. Essa parte que é mais curvadazinha é sempre a distal. Então, se esse é um dente distal, e eu fizesse a cruzinha aqui, ele daqui seria o lado esquerdo, ele daqui seria o lado direito. Então, obrigatoriamente, ele vai estar no quadrante 1, que é um superior. Incisivo inferior, pessoal, são tudo delicadozinho, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Depois eu vou mostrar na próxima aula uma imagem do incisivo inferior. Incisivo inferior é tudo pequenininho, é quase tudo igual, quase não é usado em prova, porque são tudo igualzinho. Geralmente se utiliza superiores, porque ele é mais característico. Então, ele é um incisivo superior, até porque está desenhado aqui como um superior, colocado na posição de superior. Então, a curvatura sempre distal. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser do quadrante 1, porque se ele fosse aqui no quadrante 2, essa curvatura teria que dar para cá. Esse dente aqui teria que vir, aí tem um bem mais curvado aqui e ficar mais reto aqui, certo? Essa curva ficaria para esse lado. Então, ele é distal, ele é 1. Então, ele não pode ser esse, que começa com 2, e não pode ser esse, que começa com 2. Aí nós ficamos, ele é um 11 ou ele é um 12? Você acha que ele é um dente mais delgado, mais fininho ou mais grossão? Acho que é mais fininho, né? E aí vocês vão pegar uma característica do incisivo. Incisivo central, ele geralmente tem quase que é um quadrado. Então, se vocês pegarem o incisivo, cadê? Passei. Incisivo, tá aqui, certo? Ele é muito longo, certo? O incisivo lateral, ele pode ter várias formazinhas, mas ele é mais curto. Aí nós vamos pegar esse dentro aqui. Você acha que em relação a esse tamanho aqui, ele é mais comprido do que largo ou ele está mais ou menos igual? Ele tá mais. Ele Ele tá é mais. muito mais comprido do que largo, ele é mais, ou ele é, a altura dele e a largura é mais ou menos parecida. Volta lá no incisivo, lá, ó. Veja o incisivo. Ele é muito mais largo do que, é muito mais comprido do que. Largo. Aí esse dentro aqui, você acha que ele é mais comprido, muito mais comprido do que largo, ou ele não é tanto assim? Ele tá mais para o quê? Para um, ele é bem mais comprido, ó, do que largo, né? Então ele tá mais para um Eu acho que é um central. no O central. 11. O Tá mais 11. no central, certo? O lateral, geralmente ele é um pouquinho mais torto, ele é um pouquinho mais fino, a raiz dele é mais fina, certo? A raiz dele aqui também é uma raiz um pouquinho mais grossa. O incisivo lateral, o 12, o 22, a raiz dele é mais estreitinha, tem essas características. Então, principal é daqui, essa distância aqui, ela é muito maior que essa distância aqui. O lateral, ele é muito parecidozinho, ele tem muito parecido, ele é mais quadradozinho, né? Se nós pegasse uma imagem, você vai ver que ele é mais curtinho, ele não é tão comprido, né? Seria essa diferença. Agora sim, continuando questão de decão, presta atenção. Falando de cúspides, né? Aí ele fala assim, ó, apresenta duas cúspides. Se apresenta duas cúspides, não pode ser incisivo. Incisivo não tem cúspide, incisivo é incisal. Incisal. Canino pode ser? Não, porque canino só tem uma. Também não pode ser canino. Pode ser molar? Não, porque molar tem 4 cúspides e o primeiro, com exceção, ou seja, o primeiro molar de baixo, o primeiro molar embaixo tem 5. Os outros tem 4. Então não pode ser molar, porque ou molar tem 4 ou tem 5. O primeiro pré-molar, ele apresenta, acho que duas cúspides. Primeiro pré-molar, Então, que é depois falou do em canino. falou Depois do duas canino. cúspides, é pré. Falou duas cúspides, tem que ser pré. Né? Aí nós vamos saber agora.
Primeiro ou segundo? Aí vai lá, Primeiro. apresenta 2 cúspides e 2 raízes. A cúspide vestibular é longa e afiada e maior que a cúspide palatina. O sulco central estende entre os sulcos mesial e distal. Trata-se do... Aí vamos lá. Atenção. Quase sempre o segundo molar superior, segundo pré-molar superior e os pré-molares de baixo só tem uma raiz. Lembra que eu falei na aula que, geralmente, primeiro pré-molar, ele tem 2 raízes. Geralmente, o primeiro pré tem 2 raízes. Todos os demais têm uma raiz. E aí nós vamos eliminando. Eu sei que é um pré porque tem 2 cúspides. Eu sei que a vestibular é maior que a palatina, ou seja, uma ponta é maior que outra. E sei que tem 2 raízes. Pode ser um molar? Não, porque molar tem 4 cúspides, ou 5. Então não pode ser molar, não pode ser molar. Então eu já eliminei 2, pode ficar com essa. É o primeiro ou segundo? Primeiro. Tem 2 raízes. Aí você tem 2 raízes. Só em dizer que tem 2 raízes, geralmente 2 raízes, é o primeiro pré. Mas para matar, de cacetada mesmo, cúspide vestibular é longa e afiada e maior que a palatina. Se disser assim, as cúspides são iguais, segundo. Se as cúspides fossem iguais, era quando segundo. é diferente, é pré. Primeiro. Primeiro pré. Primeiro pré superior, primeiro pré molar superior, sempre as cúspides vestibular, a primeira cúspide, a cúspide vestibular, sempre vai ser maior que a palatina. Uma vai ser maior que a outra. Os demais vão ser na mesma altura. Mas o primeiro sempre vai ser maior. Então, para matar aqui, não tinha como ser outro, senão... Por quê? Porque a cúspide é maior. Então, tinha que ser o primeiro. Então, letra D. Eu estou só, olha, sempre eliminando, para vocês entenderem que vocês também vão eliminando as absurdas, certo? Ao realizar um exame clínico de uma criança, observou-se necessidade de realizar um tratamento no 4. Indique dentro é esse. Pessoal, lembra do quadrante? Os quadrantes, dividir, Sim. direito, esquerdo. Dente permanente. Eu sigo com a numeração 1, 2, 3 e 4. Quando é dente de leite, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a cruz, vou botar quem é direito, quem é o lado esquerdo, mas o quadrante, ele vai ser, começar, ó, continua a sequência, 6, 5, né? 6, 7 e 8. Essa daí acho que vai ser A. Oi? Acho que vai ser A, essa daí. Pronto, né? Então, ele é um 84, certo? 84. Então, ele é um direito inferior, né? Direito inferior. Direito inferior. Superior não pode, tá errado. Superior não pode, tá errado. 8 tá embaixo. Superior não pode. Superior não pode. Preciso ver mais alguma coisa? Não. Só eu saber que era o inferior, eu eliminei 4 erradas. Fiquei só com a correta. Mas vamos continuar. Direito. Tá na direita? Tá aqui. 8 é do lado direito. Ele é descido? É, porque 5, 6, 7 e 8 é descido. Tá aqui. E ele é o primeiro molar. Vamos contar. Nos descidos, eu tenho incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, segundo molar. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele é o primeiro molar. Resposta correta, A. Mas você está vendo que se você desenhar, você consegue ir matando. Ó, o 8 está aqui, direito inferior. Então, eu já matei. Normalmente, professor, é um segredo. Normalmente, eu vou fazendo em mim, nos meus próprios dentes. Às vezes, eu entendo melhor. Certo, pode fazer também. Mas essa forma serve muito, mas talvez
me atrapalha um pouquinho. Talvez fazendo em mim eu consigo. Você tem que usar do seu jeito, né? Eu Você só tem que consigo. saber contar, né? Não, tipo assim, não vá misturar, né? Isso, Conta do seu lado certo, faça que dá certo. Mas, tipo isso. assim, não pode ir responder sem ter uma noção. Por exemplo, eu ensino desenhando. Se você consegue fazer no seu rosto, passa. Porque tem gente que vai querer fazer sem fazer em canto nenhum, nem faz no É, rosto, nem conta nos dentes. Aí tentar porque aí eu, isso. porra, não tem problema. Vai ser você lá na sala de aula, ó, mexendo no seu jeito. O importante é acertar. É verdade. Se o outro estiver mangando, não tem problema. O negócio é acertar a questão. Ah, hum, Paciente com 10 anos de idade apresenta o primeiro molar superior direito descido com grande mobilidade. No exame radiográfico, foi possível perceber que a raiz desse dente encontra-se reabsorvido, ou seja, já não tem mais raiz, porque dente de leite, quando vai cair, ele vai perdendo a raiz. E que não havia ausência de nenhum dente permanente. Ou seja, todos os dentes estão lá sendo formados e vai nascer. De acordo com o sistema de dotação dentária ISO-FDA, qual dente irá erupcionar no lugar onde está o primeiro molar superior descido? Então, eu vou entender o seguinte, vamos lá. Você faz no seu rosto, eu vou fazer na cruzinha. Então, é um dente descido. Então, primeiro eu vou pegar aqui, direito e esquerdo. Se ele é descido, hoje ele vai ter o 5, o 6, o 7 e o 8. Né? Isso no descido. No permanente, eu vou fazer menorzinho aqui no permanente. Ele vai ser 1, 2, 3 e 4. Ele é o dente, ele é o primeiro molar superior direito descido. Então, superior direito, ele está aqui, ó. Ele é um 5, né? é isso. É um 5, ele vai estar aqui. Então, se ele vai estar nesse canto aqui, obrigatoriamente o que vai nascer vai ter que estar aqui. Então, eu já sei que, obrigatoriamente, o que vai nascer vai ter que começar com 1. Então, não pode ser o 26, não pode ser o 24. Porque se ele está aqui, no lado direito superior, o que vai nascer no lugar dele vai ter que ser do lado direito superior. Não pode nascer aqui, vai ter que nascer aqui, no lugar dele. Então, caiu um, vai ter que nascer um no lugar. Então, está aqui, é o 1. Então, só fiquei com esses dois aqui. Então, ele é o dente, vamos saber qual é o dente dele. Então, ele está dizendo aqui, que não é um primeiro molar, então nós vamos fazer a sequência. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar. Se é o primeiro molar, ele vai ser qual dente? Dente 4. Certo? Se é o dente número 4, ele vai ser o 54. Certo. Se o quarto dente vai sair, ele vai nascer embaixo dele o quê? O número 4, só que permanente. Então, se sair o 54, vai entrar um outro 4 aqui. Só que vai entrar agora, no lugar do 54, vai entrar um 14. 14. Entendeu? Se ele era um 54, vai nascer um 14. Se fosse um 55, entraria um 15. Se fosse um 53, entraria um 13. Se fosse um 52, um 12. Se fosse um 51, o 11. Então, até o dente 5 vai ser igual. Se cair um dente 1 de leite, vai nascer um dente 1 permanente. 2 de leite, 2 permanente. 3 de leite, 3 permanente. 4 de leite, 4 permanente. 5 de leite, 5 permanente. Ah, Fernanda, e por que quando o dente 6 de leite cai, não nasce o 6 permanente? Por quê? Porque não existe dente 6, 7 e 8 de leite. Não existe. Só vai até Existe. incisivo central, incisivo de leite, incisivo Lateral. descido, canino descido,
Primeiro molar descido, segundo molar descido. Segundo pré. 5, 5 com 5 com 5 com 5, 20. Só tem 5 dentes de descidos em cada lado. Não tem o dente o quê? 6, 7 e 8. 7 e Então, 8. não tinha como ser 16. Não existe dente 6 de leite, nem 7 de leite, nem 8 de leite. Porque só existe até o dente 5 descido. Então, ou tem que ser o 14 ou tem que ser o 15. Se o dente aqui fosse o segundo molar, aí você fazia. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, segundo molar. Ah, o segundo molar era o 5. Então, se caiu o 5 de leite, vai nascer o 5 permanente. Então, seria o 15. Mas como caiu o 4 de leite, vai nascer o 4 permanente. 14. Então, sempre lembre. Dente descido é sempre só 5. Até o 5º. Sempre até o número 5. Então, 51. E os molares permanentes só vai nascer de 15 a 18 anos para lá, não é assim? O 16, lembra que o primeiro molar, lembra que eu falei lá que esse primeiro molarzinho aqui, que é o que a mãe geralmente chega para arrancar os dentes, é porque acha que é de leite, ó. Porque esse daqui, né? Esse daqui, e esse daqui, e esse daqui de cima, que são os primeiros molares, o número 6, ele nasce por volta dos entre 6 e 8 anos. O dente 6 permanente, ele nasce por volta dos 6 a 8 anos. Mas é o primeiro que nasce, certo? Sim, então, sim, entendi. O 6, certo? Mas essa questão, vocês mataram a questão, é vocês lembrar disso aqui. Dente descido só vai até o 5. De 6 em diante é permanente. Então, o dente 84 vai sofrer esfoliação. Qual é o dente que vai nascer no lugar? Vai ter que ser um dente 4. Aí você vai ter que entender. O 8 é trocado por quem? Pelo um 4. Se era 84, vai virar um 44. E 4. O dente 83 vai mudar pelo qual? Pelo 43. O 81, pelo 41. E o 65, pelo 25. Sempre você vai fazer a troca de um pelo outro. O dente, por exemplo, o dente 86 vai mudar por qual dente? Por nenhum, que não existe 86. Não tem um dente 86. Não vai cair. Se perguntasse numa prova, o dente 86 vai mudar por qual dente? Depois que passar a prova, entra com recurso, porque essa questão vai ser anulada. Por quê? Porque não existe um dente 86. Não tem 86. 86 é um dente de leite. Não existe dente de leite 86. Então, isso é claro. Próximo. Ao realizar um exame clínico de um paciente, o cirurgião dentista constatou que estava ausente todos os dentes posteriores. Todos os dentes posteriores estavam ausentes do lado direito. Todos os posteriores do lado direito estavam ausentes. Considerando que os outros dentes estão presentes, quantos dentes este paciente tem? Pessoal, lembra que eu falei? Anterior é de que a quê? Canina canino, né? Canina canino ele é anterior. E o posterior é o resto que sobra. Oi? Posterior é os restantes que sobra. Até canino anterior, o resto é posterior. Se ele não tem todos os posteriores do lado direito, quais são os posteriores do lado direito? Ou seja, até o canino. Então, por exemplo, ele tem o incisivo central, ele tem o incisivo lateral e tem o canino. Ele não vai ter qual? Primeiro pré, segundo pré, 2, né? O 44, 45. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Então, ele não vai ter 5 dentes faltando, né? Pegar a imagem. Ele falou que não tem os posteriores. Vou botar aqui para a imagem. Então, ele tem os anteriores. Então, ele tem de canina a canina. Então, até o canino ele tem. Então, ele não tem o primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Então, ele não tem. Ele está faltando quantos dentes? 5. 5, né? Se o paciente tem 32, está faltando 5, quantos dentes ele vai ter? 27. Entendeu? É só você lembrar. Dente posterior. Então, até o canino ele tem. Ele só não tem o posterior. Ele só não tem o posterior de um lado. Ele está fazendo aqui, ó. É só de um lado. Só não tem do lado direito. Inferior direito.
Só não tem do lado inferior direito. Os outros ele tem. Então, ele perdeu primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Ele perdeu 5 dentes. Então, se ele perdeu 5 dentes e tem todos os outros, que ele enfatiza, todos os dentes, considerando que os outros dentes estão presentes, ele ficaria com 27. Certo. Bem simples, né? Isso. Desconsiderou posterior, só entender. Anterior é de canino para frente, posterior de primeiro pré para trás. Pronto, entendeu isso? Bem fácil de acertar. Após o exame clínico e radiográfico, o cirurgião dentista constatou que o paciente tinha 2 caninos superiores permanentes inclusos no parado, ou seja, está preso lá no céu da boca, não nasceu. De acordo com o sistema ISO-FDI, esses dentes são, pessoal, vamos lá, ó, superior, pode ser superior, se não fizer a cruzinha ou você fizer aí no seu rosto. Quais são os superiores? 1, 2, o inferior é o 3 e o 4. Ele está dizendo aqui, constatou os 2 dentes caninos superiores. Pode ser um 3? Não. 3 é inferior, tá falso. Pode ser um 3? Não, é falso. Pode ser um 3 ou um 4, ó, 33, 34. Aqui tem um 3, aqui tem um 4. Ó. Não, falso. Canino, obrigatoriamente, tem que ser o 3. Incisivo central, incisivo central, incisivo lateral, canino. Tem que ser um 3. Ela aqui tinha 3, 3 e 3, 3 e 3, 3 e 3. Toda ela canino. Ele só queria saber agora os superiores, ó. Esse daqui é um 33, é inferior. Esse é um 43, é inferior. 33 é inferior, né? Começa com 3, ó, inferior. 33 também é inferior. Esse daqui é um superior, tá certo. É um 13. Mas qual das questões só tinha superiores? Porque ele falava que eram os 2 superiores. 2 superiores só podia ser o 1 e o 2. Tem que ser o 3 e o 23. Encerra a questão aí. Ou eliminava. Não pode ser 33, não pode ser 33, não pode ser 43. Sobrou só A. E para encerrar hoje, nós já estamos com 2 horas, né? Voa o tempo, né? Assinar é a opção que apresenta, respectivamente, o número de dentes que devem estar presentes na dentição decídua e na dentição permanente. E eu enfatizei muito na aula. Dentição decídua sempre vai ter, no máximo, 20. Na dentição permanente, vai ter, no máximo, 32. Na dentição mista, é uma bagunça. Porque é a mistura dos 2. Certo? Mas ele está deixando bem claro. Na dentição decídua e na dentição permanente. Então, esqueça mista. Dentição decídua. Se o paciente não perder um dente, o máximo que ele pode ter é 20. Dentição permanente. Se ele não perder todos os dentes e nascer o dentiqueiro, 32. Então, 20, 32. Não existe 24 dentes decíduos, não existe 16 dentes decíduos. Dentes decíduos são 20. Então, só podia ser P, D ou E. Permanente. A permanente não pode ser 36. Nós só temos, no máximo, 32. Não pode ser 20, que é direito, nem 28. Então, tem que ser a D. Dentição decídua, 20 dentes. Dentição permanente, 32 dentes. Pessoal, vamos lá. Primeira aula, dentição. Não se assustem. É muita coisa, mas nós temos ainda o resto de janeiro. Nós temos fevereiro ainda. E temos ainda um pedacinho de março. Próxima aula, que eu já coloquei no grupo, que vai ser o assunto, né? Eu não lembro agora de cabeça qual foi o assunto, deixa eu ver aqui. Eu tinha destacado que nós vamos ver cariologia, porque é um assunto que cai muito, cariologia, sobre cárie dental, sobre fluo, cai muito. Então, eu vou começar a falar sobre cariologia, depois periodontia. Nessas aulas, eu sempre vou trazer questões de dente. Então, quando sempre que falar de um dente, aí eu vou pensar, dizer assim, uma cárie no dente 16, aí sempre vou puxar de vocês, dente 16, que dente é esse? Quantas raízes tem? Sempre para nós ficar exercitando sobre dentição. Então, sempre um assunto na frente, eu vou estar revisando os assuntos anteriores, né?
Vou baixar a aula daqui a pouco, eu estou gravando, e vou colocar lá na plataforma. Então, quando vocês entrarem no Hotmart, tem as aulas gravadas. No começo vai aparecer assim, aulas ao vivo, né? Aí vai estar dentro dela. Todas as aulas que eu gravar ao vivo, né, que é com vocês falando, vai estar nessa primeira parte, que é para vocês assistirem, revisarem. E no WhatsApp, então o grupo está só com vocês agora. Quem comprar agora, infelizmente, não tem mais acesso às aulas ao vivo. Então, quem comprar vai ter acesso só às aulas gravadas, não vão ter acesso às aulas ao vivo. Então, tipo assim, eu vou sempre estar divulgando o link, mas quem entrar agora vai ser só as aulas gravadas, né? Porque eu dei aí, eu acho que umas 2 semanas para o pessoal comprar. E aí, quem comprou é realmente, eu acho que quem quer estudar. Então, tipo assim, o grupo só está com vocês. Então, pode perguntar. Se você estiver estudando, estiver pegando prova, tiver uma questão, pode colocar lá, eu respondo, diga a alternativa correta, explique por que é a alternativa correta. Então, tipo assim, as aulas, eu botei o cronograma, mas qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo. Quando eu ou Juliana responder, eu ou Juliana ver, Juliana é minha esposa, ela faz odontologia hoje, já foi aluna do curso técnico de saúde bucal. Hoje ela é concursada na prefeitura de Apodi, foi a primeira colocada. Ela passou em 2 concursos em primeiro lugar. Passou em Natal, acho que em 400 e alguma coisa. Então ela tem bastante experiência aí. Então sempre eu ou ela vamos responder no grupo. Então usem o grupo para tirar dúvida, perguntar, questionar e assim por diante. Beleza, pessoal? Então 2 horas e 8 minutos, nós passamos bastante do tempo. 2 horas, não passamos tanto, até uma quantidade boa de tempo. Beleza, pessoal? Então, a próxima vai ser sexta-feira, certo? A sexta-feira nós se encontra para Professor, fazer a aula de cardiologia. Beleza? Alguma dúvida? sobre patologias bucais, acho que é assim que chama. Isso. As doenças bucais, né? Eu botei algumas lá. Principais patologias bucais. Cardiologia é a que cai mais em concurso. Cardiologia cai muito em concurso. Periodontite cai muito em concurso. Às vezes pergunta muito sobre afta, sobre infecção por fungo, que o pessoal chama de sapinho, né? Então, isso vai ter. Já tem algumas aulas lá, já tem uma aula lá de doenças bucais, tem uma aula de cardiologia, mas nessa aula de cardiologia eu vou enfatizar na aula de odontologia preventiva também, porque a doenças bucais ela pode ser dada em muitas áreas. Por exemplo, cardiologia é doença bucal, periodontia é doença bucal. Dentro de odontologia preventiva, vou falar de doenças bucais. Dentro de radiologia, eu vou falar das doenças relacionadas à endo, que pode ser vista dentro do raio-x. Então, vai ter também um pouquinho, certo? Índice epidemiológico também, tem muitas doenças bucais que é estudada nos índices epidemiológicos. Então, tipo assim, doenças bucais vai ter aí, em diversos conteúdos desse aí, vai estar falando sobre doenças bucais. Quase sempre vai ter. Só dentições, que geralmente não se fala de doença. Mas o resto sempre vai estar falando um pouquinho de doença bucal lá dentro. Beleza? Certo. Pois pronto, pessoal. Então, até a próxima segunda-feira. Ou próxima sexta. Sexta-feira. Tá ok? Até mais. Ok. Até mais.